Deixa te perguntar uma coisa bem no fundo dos seus olhos. O seu sorriso já pesou alguma vez? Eu não estou falando de um dia ruim, de um cansaço passageiro. Estou falando daquele peso real da força que você precisa fazer para levantar os cantos da boca e dizer bom dia, quando a sua alma está gritando, meu Deus, mais um dia. Estou falando da energia que você gasta para parecer forte, para parecer que está tudo sob controle, para ser a pessoa que todos esperam que você seja. O profissional competente, o pai ou a mãe, incansável, o amigo, que sempre tem um bom conselho, o filho ou a filha, que nunca decepciona. Máscaras. Quantas máscaras você precisou usar só hoje? A gente acorda com o som do despertador, que soa mais como uma sirene de batalha. Antes mesmo de o pé tocar o chão, a mente já está a 1000 por hora. A lista de tarefas, as contas para pagar as mensagens, para responder às expectativas para cumprir. A gente entra no piloto automático. O café é engolido, as conversas são superficiais. O caminho para o trabalho é só mais um borrão. Você trabalha, você se esforça, você corre, você dá o seu melhor. Você posta uma foto bonita com uma legenda inspiradora e recebe as curtidas. Por fora, a imagem é de sucesso, de força, de alguém que está dando conta. Você construiu uma vida que parece boa no papel, uma vida que faz sentido para os outros. Mas e quando a noite chega e quando as luzes se apagam, as portas se fecham e o barulho do mundo finalmente se cala? É aí que o verdadeiro barulho começa. Não é mesmo o barulho que vem de dentro. O silêncio da casa se torna ensurdecedor. E é nesse silêncio que os sussurros da sua alma começam a gritar. A ansiedade que você conseguiu disfarçar durante o dia, ela te visita sem ser convidada. O medo do futuro, a sombra de um erro do passado, a sensação esmagadora de solidão, mesmo que você tenha passado o dia inteiro rodeado de pessoas. Você deita a cabeça no travesseiro e um tribunal se forma na sua mente. Um tribunal onde você é o réu, o promotor e o juiz. Você se acusa por não ser bom o suficiente, por não ter feito mais, por ter falhado de novo. Você repassa conversas, se arrepende de palavras, se preocupa com o amanhã. E nesse turbilhão, uma pergunta assustadora ecoa no vazio. É só isso? A vida é só essa correria sem fim? Essa luta para manter as aparências até o próximo dia? No fundo, existe uma sede. Uma sede que nenhuma bebida pode matar. Um vazio que nenhuma compra pode preencher. Uma inquietação que nenhuma viagem ou festa consegue acalmar. É um grito silencioso. Um grito por significado. Um grito por paz. Um grito por algo real. Em um mundo tão cheio de coisas falsas. Você pode ter um bom emprego, uma família de amigos. Você pode ter tudo o que a sociedade diz que traz felicidade, mas mesmo assim, sentir esse buraco no peito. É como ter uma casa lindamente decorada, mas que é fria por dentro, sem vida, sem calor. É como ter um carro de luxo na garagem, mas com o tanque de combustível completamente vazio. Você tem a aparência de movimento, mas não consegue sair do lugar. E o que a gente faz? A gente tenta de tudo. Um novo hobby, mais trabalho, uma nova série para maratonar, um novo relacionamento. A gente busca distrações anestésicos para essa dor
que não têm nome. A gente mergulha no barulho para não ter que ouvir o silêncio, mas são apenas curativos em uma ferida profunda. E quando o efeito da distração passa, o vazio está lá esperando por você, talvez um pouco maior, um pouco mais assustador. E dói, e cansa. Cansa fingir que está tudo bem. Cansa ser forte o tempo todo. Cansa lutar uma batalha interna que ninguém vê, que ninguém entende. Uma batalha que te drena a alma, que rouba sua alegria, que te deixa exausto de uma forma que o sono não consegue consertar. Eu não estou aqui hoje para te dar mais uma fórmula mágica, mais 5 passos para uma vida feliz. O mundo já está cheio disso. Eu estou aqui para olhar para essa exaustão, para esse grito silencioso da sua alma e dizer: eu vejo você, Deus vê você. E essa sensação não é um erro. Esse vazio não é um sinal de que você está quebrado. É um convite, é a sua alma gritando por aquilo para o qual ela foi criada. É a sede de te lembrando que você foi feito para beber de uma fonte de água viva. A pergunta que eu te deixo, a pergunta que precisa ecoar mais alto do que o barulho lá fora e a confusão aí dentro é: você está cansado? Cansado de verdade. Cansado de tentar carregar o peso do mundo, o peso das suas próprias expectativas nos seus ombros? Porque é preciso chegar ao fundo do poço da nossa própria força para finalmente olharmos para cima e descobrirmos a ajuda que sempre esteve disponível. Antes de mergulharmos fundo, um convite rápido se algo do que eu disse até aqui já tocou seu coração. Se você já sentiu esse peso, comenta aqui embaixo a palavra eu. Não precisa explicar nada. É só um sinal entre nós, um reconhecimento de que estamos juntos nisso. E se você não sentiu nada disso, tudo bem, mas me faz um favor. Fica aqui comigo, porque eu prometo que a resposta que vamos encontrar juntos no final vai fazer sentido até para os dias em que você se sente mais forte. E sim, a resposta é sim. Você está cansado. Estamos cansados. E o que uma pessoa cansada faz? Ela busca um lugar para descansar. O que uma pessoa com sede faz? Ela procura uma fonte para beber. É o instinto mais básico que existe. O problema não é a busca. A busca é a prova de que sua alma ainda está viva, ainda anseia por algo mais. O problema, o verdadeiro e trágico problema que aprofunda o nosso cansaço, é o lugar onde temos cavado nossos poços. Nós estamos cavando no deserto. Estamos tentando tirar água de pedra com as nossas próprias mãos. Nós olhamos para esse vazio, para essa sede, e a primeira fonte que o mundo nos aponta é a fonte do sucesso. Ah, o sucesso! Ele brilha, ele seduz, ele promete. A voz do mundo nos sussurra. Se você chegar um pouco mais alto, se você conseguir aquela promoção, se o seu nome estiver na porta daquela sala, se você tiver aquele diploma na parede, então, só então, você se sentirá completo. E nós acreditamos. Nós mergulhamos de cabeça. Nós sacrificamos noites de sono, fins de semana, com a família, a nossa própria saúde. Nós nos tornamos obcecados pela próxima meta, pelo próximo degrau, pelo próximo nível. Vivemos de café e ansiedade movidos pela adrenalina da conquista. Nós dizemos a nós mesmos que é um sacrifício temporário por uma recompensa permanente. E então, um dia você chega lá.
você consegue. A promoção vem. O nome está na porta. O diploma está na parede. As pessoas te parabenizam, te dão tapinhas nas costas, te chamam de vencedor. E por um momento a sensação é boa. É um alívio. Você respira fundo e pensa conseguir. Mas então, a segunda-feira chega de novo. O brilho da conquista começa a desbotar. A euforia se transforma em rotina. E no silêncio do seu novo escritório, no caminho de volta para casa, aquele velho conhecido sussurra de novo. E agora? Você olha de ao redor e percebe que o vazio não foi preenchido. Ele apenas ficou mais caro. Ele apenas se mudou para um endereço mais chique. A sede continua lá, talvez até mais forte, porque agora ela vem acompanhada de uma terrível decepção. Você deu tudo de si para chegar ao topo da montanha, só para descobrir que não havia nada lá em cima, exceto um ar mais rarefeito e uma visão mais clara do seu próprio vazio. A fonte do sucesso é um poço seco. Então você pensa, talvez o problema não seja a posição, mas os recursos. E você começa a cavar em outra fonte, a fonte do dinheiro e das posses. A lógica parece perfeita. Se eu tiver dinheiro suficiente, posso comprar a felicidade. Se eu tiver a casa dos meus sonhos, o carro do ano, as roupas da moda, as viagens incríveis, então essa inquietação vai parar. E a caçada recomeça. É a busca por mais um zero na conta bancária. É a busca por mais 1 metro quadrado na casa. É a busca por mais um cavalo de potência no motor. Você trabalha mais, economiza e investe. Cada compra te dá uma pequena dose de adrenalina, uma felicidade momentânea. O cheiro do carro novo, a sensação de entrar na casa nova, a alegria de abrir a caixa do último lançamento tecnológico. É uma onda de prazer. Mas quanto tempo ela dura? Um dia, uma semana, um mês. Logo o carro novo vira apenas o seu transporte. A casa nova vira apenas o lugar onde você dorme. O celular de última geração se torna comum. E a sede volta. Porque você não estava comprando coisas. Você estava tentando comprar um sentimento. Você estava tentando comprar paz, segurança, valor. E essas coisas não têm etiqueta de preço. O dinheiro pode comprar uma cama confortável, mas não pode comprar uma noite de sono tranquila. Ele pode comprar uma casa cheia de gente, mas não pode comprar uma família unida. Ele pode comprar remédios, mas não pode comprar saúde. Ele pode comprar um ingresso para os melhores eventos, mas não pode comprar a verdadeira alegria. E você se vê preso num ciclo vicioso, trabalhar duro para comprar coisas que te dão uma felicidade passageira, que te fazem sentir a necessidade de trabalhar ainda mais duro para comprar coisas ainda maiores numa busca sem fim por uma satisfação que nunca chega. A fonte das posses é um poço sem fundo. Desiludido você pensa, eu entendi. Não são as coisas, são as pessoas. E você corre desesperadamente para a terceira fonte, talvez a mais perigosa de todas, a fonte dos relacionamentos e da aprovação. Você deposita toda essa sua esperança em outra pessoa. Se eu encontrar a alma gêmea perfeita, serei feliz. Se meu parceiro ou parceira me amar do jeito que eu preciso, meu vazio será preenchido. Se meus filhos me honrarem, se meus pais se orgulharem de mim, se eu tiver a aprovação dos meus amigos, se eu tiver mais seguidores, mais curtidas,
mais comentários positivos, então eu me sentirei completo. E você se doa. Você se molda para caber nas expectativas dos outros. Você se torna um camaleão social, mudando de cor para agradar cada ambiente. Você mendiga por atenção, por um eu te amo, por um elogio. Você coloca o seu valor, a sua identidade, a sua felicidade nas mãos de seres humanos tão falhos e sedentos quanto você. E o que acontece? As pessoas te decepcionam. Não porque sejam más, mas porque são humanas. O parceiro perfeito tem dias ruins. A esposa ideal tem suas próprias lutas. O marido dos sonhos tem seus próprios vazios. Seus amigos estão ocupados com suas próprias vidas. A internet que te aplaude hoje te cancela amanhã. E você coloca uma pressão insuportável sobre os outros, esperando que eles sejam o Deus que eles nunca poderiam ser. Você espera que eles preencham um buraco que tem o formato de Deus. E quando eles falham, a dor é devastadora. É a dor da rejeição, do abandono, da traição. E o vazio não apenas permanece, ele agora ecoa com a dor de um coração partido. Você descobre, da maneira mais difícil, que ninguém neste mundo, por mais que te ame, tem o poder de completar a sua alma. A fonte da aprovação humana é um poço de águas amargas. Exausto de tanto se esforçar e se decepcionar, você desiste de procurar e decide simplesmente fugir. Você corre para a quarta fonte, a fonte das distrações e do entretenimento. Essa é a fonte da anestesia. O objetivo aqui não é mais encontrar a felicidade, é simplesmente parar de sentir a dor. É a maratona de séries que dura até às 3 da manhã. É o feed infinito das redes sociais que rouba horas do seu dia. São as festas, a música alta, a bebida, que te faz esquecer por algumas horas quem você é e o que você sente. É o vício em trabalho, em jogos, em compras, em qualquer coisa que mantenha sua mente ocupada o suficiente para não ter que encarar a si mesmo. Você vive de um estímulo para o outro, de uma novidade para as outras. Você se torna um especialista em fugir do silêncio, porque no silêncio, a verdade do seu vazio te confronta. O problema é que toda anestesia perde o efeito. A série acaba, o celular descarrega, a festa termina e a ressaca chega. E quando o barulho para, quando a distração se vai, você está de volta ao ponto de partida, sozinho, com o mesmo vazio, a mesma sede, e agora com o tempo e a energia que você desperdiçou na fuga. Você percebe que não estava vivendo, estava apenas não morrendo, estava apenas existindo, passando o tempo, esperando o fim. Essa é a descoberta mais assustadora de todas. Você pode estar cercado de entretenimento e ainda assim ser a pessoa mais entediada do mundo. Você pode ter a agenda mais cheia e ainda assim a vida mais vazia. A fonte da distração é uma miragem no deserto. Parece prometer água, mas quando você chega perto, não há nada além de areia quente. E então, há uma última fonte. Uma fonte mais moderna, mais sutil. A fonte da autoajuda e do poder da mente. Ela te diz: a resposta não está lá fora. A resposta está dentro de você. Você é o capitão da sua alma. Você pode tudo. Apenas pense positivo. Repita as afirmações. Visualize o sucesso. Seja a sua melhor versão. E isso soa tão empoderador, tão correto.
Você compra os livros, assiste às palestras, segue os gurus. Você acorda de manhã e se olha no espelho, repetindo: eu sou forte, eu sou capaz, eu sou feliz. Você tenta com toda a força da sua mente convencer o seu coração a se sentir de outra forma. Você tenta consertar a sua alma com a sua própria força de vontade e, por um tempo, pode até funcionar. Você se sente mais motivado, mais no controle. Mas isso é como tentar consertar um vazamento profundo no motor do seu carro, apenas lavando e encerando a lataria. O carro parece brilhante por fora, mas por dentro, o problema fundamental continua lá, pronto para te deixar na mão no meio da estrada. A força de vontade humana tem um limite. O pensamento positivo não consegue calar a voz da culpa. As afirmações não conseguem curar uma ferida de rejeição. E no dia em que a tempestade vem, no dia em que a tragédia bate à sua porta, no dia em que sua força se esgota, todo esse castelo de cartas que você construiu com sua própria mente desmorona. E você se sente pior do que antes, porque agora, além de vazio, você se sente um fracasso por não ter conseguido se consertar. A fonte do "eu posso" é o poço mais enganoso de todos, porque ele te faz acreditar que você é a sua própria solução, quando, na verdade, você é parte do problema. Parece familiar? A carreira, o dinheiro, a aprovação, a distração, a autoajuda. Nós passamos a vida inteira pulando de um poço seco para outro, sempre acreditando que o próximo terá a água que tanto desejamos. E cada tentativa fracassada nos deixa mais cansados, mais cínicos, mais desesperançosos. A imagem que me vem à mente é a de um homem com um balde furado. Ele corre freneticamente de poço em poço, consegue pegar um pouco de água, mas no caminho de volta, a água escorre pelos furos. E ele chega ao seu destino com o balde vazio e o corpo exausto. O problema nunca foi a sua dedicação em procurar água. O problema é o balde. O nosso coração está furado pelo pecado, pela dor, pela nossa própria insuficiência. E não importa quanta água do mundo você tente colocar dentro dele, seja a água do sucesso, do dinheiro ou do amor humano, ela sempre vai vazar. É por isso que você está tão cansado. O seu cansaço não é físico, é existencial. É o cansaço de uma busca inútil. É o esgotamento de cavar em terra seca. Você está tentando resolver um problema de alma com as ferramentas do mundo, e as ferramentas do mundo não têm poder para tocar a alma. Elas só podem distrair, anestesiar e, no final, desapontar. É preciso parar de cavar. É preciso admitir a derrota. É preciso levantar a cabeça, olhar para o deserto da sua vida e reconhecer com toda a humildade e desespero: as minhas fontes secaram. Eu não consigo mais. Eu preciso de uma ajuda que não venha de mim. Antes da gente continuar, quero te fazer um convite rápido. Se você já se sentiu cavando em poços secos, procurando respostas nos lugares errados, deixa um emoji de um copo de água nos comentários. É o nosso código. É um jeito de dizer: eu entendo essa sede, sem precisar de mais nenhuma palavra. E se você está aqui, só por curiosidade, segura firme. A fonte que vamos descobrir agora é mais profunda do que você imagina. E é exatamente aí, nesse exato lugar, no ponto final da sua força, no chão do seu deserto, no momento em que a sua voz, talvez pela primeira vez,
Admite com total sinceridade: eu não consigo mais. As minhas fontes secaram. Eu preciso de uma ajuda que não venha de mim. É nesse lugar de rendição, nesse lugar de bandeira branca, que o céu começa a se mover. Porque o que você sente não é o fim, é o começo. O que parece ser o seu momento de maior fraqueza é, na verdade, o seu momento de maior lucidez. Porque você finalmente parou de procurar a solução no reflexo do espelho e começou a procurar pela janela para o alto. E eu vim te dizer hoje, com toda a convicção da minha alma, que há uma resposta para esse grito: a ajuda. Mas preste muita atenção. A ajuda que Deus envia não é o que o mundo espera. Não é mais uma estratégia de 5 passos. Não é uma filosofia de vida positiva. Não é uma injeção de motivação temporária. Não é uma energia cósmica ou uma vibração positiva que você precisa aprender a canalizar. A ajuda que Deus envia não é uma coisa. A ajuda que Deus envia é uma pessoa. E o nome dele é Espírito Santo. Talvez você já tenha ouvido esse nome. Talvez você o tenha visto como uma nota de rodapé na sua Bíblia, como um termo teológico complicado, discutido em um sermão. Ou talvez como a imagem de uma pomba mansa e inofensiva em um vitral de igreja. Esqueça tudo isso. Esqueça a imagem pequena, distante e impessoal que você possa ter. Nós domesticamos o Espírito Santo. Nós o colocamos em uma caixa de religião, o limitamos às 4 paredes de um templo, mas ele não pode ser contido. Você quer saber quem ele é? O Espírito Santo é o sopro do Deus Todo-Poderoso. Ele é o poder executivo da Trindade. Ele estava lá no princípio de tudo. Antes que as estrelas tivessem nome, antes que as montanhas fossem formadas, antes que o primeiro raio de luz cortasse a escuridão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava, se movia, pulsava sobre a face do abismo. Ele é a força criativa que transformou o caos em cosmos, o vazio em vida. É o mesmo poder que pegou o pó da terra e soprou nele o fôlego da vida, transformando um boneco de barro no primeiro ser humano. A sua primeira respiração foi um presente dele. Você quer saber quem ele é? Ele é o poder milagroso de Deus em ação na história. Foi o vento do Espírito que se tornou um muro de água e abriu o Mar Vermelho para que um povo escravizado pudesse caminhar em terra seca rumo à liberdade. Foi a coluna de fogo do Espírito que os guiou pelo deserto à noite, um farol de esperança na escuridão mais profunda. Foi o poder do Espírito que veio sobre homens e mulheres comuns, pastores, agricultores, juízes, e os transformou em gigantes, em profetas, em libertadores. Ele não é uma força nova. Ele é o motor eterno da história da redenção. Mas se você quer entender a verdadeira magnitude do seu poder, se você quer que sua mente seja completamente explodida pela realidade de quem ele é, olhe para um túmulo. Um túmulo selado, com uma pedra, que vários homens não conseguiam mover, guardado por soldados romanos treinados para matar. Olhe para o corpo sem vida de Jesus Cristo, frio, ferido, morto. A esperança estava morta. O futuro estava morto. O amor parecia ter sido derrotado. E então, na quietude da madrugada do terceiro dia, aquele mesmo Espírito que pairava sobre as águas da criação desceu àquele lugar de morte. E o poder que desafia a biologia
que reverte a entropia, que humilha a morte e inundou aquele corpo. Um coração que tinha parado voltou a bater. Pulmões que não tinham ar voltaram a se encher. O poder do Espírito Santo rolou à pedra, não para Jesus sair, mas para que nós pudéssemos olhar para dentro e ver que a morte perdeu a sua força, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O poder da ressurreição. Esse é o Espírito Santo. E agora, respire fundo, porque a verdade mais chocante, mais revolucionária e mais gloriosa de todo o universo é esta: Jesus, antes de subir aos céus, olhou para seus discípulos, assustados e confusos, homens e mulheres tão cheios de falhas e medos quanto nós, e fez uma promessa. Ele disse: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o ajudador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E ele disse mais: eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Você entende a magnitude disso? A ajuda que você tanto procura não é um plano B de Deus. Não é uma solução de última hora. O Espírito Santo foi o plano A desde o início. Ele é a promessa de Jesus. Ele é a maneira pela qual o próprio Deus, o Criador do universo, o poder da ressurreição, vem não apenas para estar ao nosso lado, mas para fazer morada dentro de nós. Pense nas fontes erradas onde você cavou. Você buscou valor no sucesso profissional. O Espírito Santo vem e sussurra no seu espírito: você não é o seu cargo. Você não é o seu crachá. Você é meu filho amado, minha filha amada. O seu valor não está no que você faz, mas em quem você é para mim. E isso ninguém pode tirar de você. Você buscou segurança no dinheiro e nas posses. O Espírito Santo vem e preenche seu coração com uma paz que o dinheiro não pode comprar e que as crises econômicas não podem roubar. Uma paz que diz: não se preocupe com o amanhã. O mesmo Deus que alimenta os pássaros do céu e veste as flores do campo, Ele está cuidando de você. Você buscou amor e aceitação nos relacionamentos humanos. O Espírito Santo vem e derrama dentro de você o amor incondicional do Pai. Um amor que não depende da sua performance. Um amor que não te abandona quando você falha. Um amor que te conhecia antes de você nascer e que nunca jamais desistirá de você. E quando você é preenchido por esse amor, você para de mendigar migalhas de afeto dos outros, porque você está satisfeito bebendo da fonte do amor perfeito. Você buscou alívio na distração e no entretenimento. O Espírito Santo vem e, em vez de te dar uma fuga da sua realidade, ele te dá um propósito dentro dela. Ele transforma o seu fardo em missão. Ele pega a sua dor e a transforma em testemunho. Ele te dá uma razão para se levantar da cama de manhã, que é maior do que simplesmente pagar as contas. Ele te dá uma aventura para viver, não uma vida da qual fugir. Você buscou força na sua própria mente e na autoajuda. O Espírito Santo vem e diz: pare de tentar ser forte. Admita sua fraqueza, porque é exatamente na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Você não precisa ser o capitão da sua alma, porque eu sou o piloto perfeito. Solte o leme, descanse, confie em mim. Ele é o ajudador prometido. Ele é o advogado de defesa que se levanta no tribunal da sua mente quando a voz da acusação te chama de fracassado,
de impostor de sujo. E ele não te defende dizendo que você é inocente. Ele te defende mostrando ao acusador as cicatrizes de Cristo e dizendo: a dívida já foi paga. Ele está perdoado. Ele é meu. Ele é o conselheiro perfeito. Quando você está em uma encruzilhada, sem saber que caminho seguir, confuso pelas mil vozes do mundo, ele é a voz suave e firme por trás de você, dizendo: este é o caminho, ande por ele. Ele não te dá um mapa completo da jornada, mas ele ilumina o próximo passo e é tudo que você precisa. Ele é o Consolador divino. Quando seu coração está partido em 1000 pedaços, quando a dor da perda é tão grande que as palavras não conseguem expressar, quando tudo o que você consegue fazer é gemer. A Bíblia diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ele pega a sua dor, a traduz para a linguagem do céu e a apresenta diante do trono do Pai. Ele não te oferece clichês vazios. Ele senta com você na sua dor e chora com você. Ele é a água viva. Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando do Espírito Santo. Ele é a única fonte que pode verdadeiramente saciar a sede da sua alma. Todos os outros poços te deixarão com sede novamente. Mas quando você bebe dele, ele se torna dentro de você uma fonte a jorrar para ser a vida eterna. A busca termina. A sede é saciada. Mas aqui está a parte mais inacreditável. O Deus que é o poder da criação. O Deus que é o fogo da ressurreição. O Deus que é o rio da satisfação. Esse Deus não quer apenas te dar uma bênção. Ele não quer apenas te dar um toque. Ele não quer apenas te visitar no domingo de manhã. Ele quer se mudar para dentro de você. Ele quer fazer do seu corpo, com todas as suas falhas e fraquezas, o templo dele. O lugar da sua habitação. Pense nisso por um segundo. O lugar mais sagrado do universo não é um prédio feito de tijolos e ouro. É o coração de um ser humano que se abre e diz: pode entrar. Isso significa que o poder que ressuscitou Cristo dos mortos quer viver no seu endereço. Quer pulsar nas suas veias, quer pensar através da sua mente, quer amar através do seu coração. Esta é a ajuda que foi prometida. Não é uma teoria para debater, não é uma doutrina para estudar. É uma pessoa para se relacionar. Real, pessoal, presente, poderoso. Ele está aqui. Ele está disponível. Ele é a resposta de Deus para o grito silencioso da sua alma. A fonte não está seca. Na verdade, é um oceano esperando para inundar o deserto da sua vida. A questão nunca foi a disponibilidade da ajuda. A questão sempre foi: você está pronto para recebê-la? Antes de entrarmos na parte mais profunda e transformadora desta conversa, um convite rápido. Se até agora você sentiu a esperança de que existe uma fonte de verdade para essa sua sede, digita a palavra fonte nos comentários. É o nosso sinal. Um jeito de dizer que você está pronto para parar de cavar nos lugares errados. E fica comigo até o final, porque a maneira como ele entra e transforma tudo é mais radical do que você imagina. A pergunta ecoa no ar. Você está pronto para recebê-la? E a nossa resposta instintiva, a resposta de quase todo ser humano, é um sonoro sim. Claro que sim. Quem não quer ajuda, quem não quer ter
o poder da ressurreição morando dentro de si. Quem não quer ter a sede da alma finalmente saciada parece a melhor oferta do universo e é. Mas é aqui que a nossa compreensão superficial colide com a profundidade da obra de Deus. Nós temos uma ideia muito romântica e conveniente do que significa receber o Espírito Santo. Nós o imaginamos como um mordomo celestial, um gênio da lâmpada superpoderoso. A gente o convida para entrar na nossa vida e já entrega a ele a nossa lista de pedidos. Olha, Espírito Santo, seja bem-vindo. Agora que o Senhor está aqui, poderia, por favor, consertar meu casamento? Poderia me dar aquela promoção? Poderia curar essa minha ansiedade? E se não for pedir muito, me ajudar a ter mais paciência com as crianças? E aqui está a planta da minha vida, com os meus sonhos e os meus planos. Eu agradeceria se o Senhor pudesse usar seu poder para abençoar e fazer tudo isso acontecer. A casa é sua. A gente o trata como um parceiro de negócios divino, um copiloto, que está ali para nos ajudar a chegar onde nós queremos ir. Nós o queremos como um acessório de luxo para a nossa vida, um upgrade espiritual que nos torna mais felizes, mais bem-sucedidos, mais pacíficos, mas sem mexer muito na estrutura fundamental de quem nós somos. Queremos o poder dele, mas sem abrir mão do nosso controle. Queremos a presença dele, mas mantendo a nossa agenda. Queremos o conforto dele, mas sem confrontar a nossa bagunça. E é por isso que tantos cristãos vivem vidas fracas e frustradas. Porque eles fizeram um convite, mas nunca permitiram a ocupação. Eles abriram a porta da sala de estar, mas mantiveram todas as outras portas da casa trancadas a 7 chaves. Mas deixa eu te dizer a verdade nua e crua. O Espírito Santo não aceita ser um inquilino. Ele não aceita ser um convidado. Quando ele entra como o novo dono da casa. E a primeira coisa que um novo dono faz é uma vistoria completa. Ele não vem para ser um parceiro do seu ego. Ele vem para destroná-lo. Ele não vem para te dar tapinhas nas costas e te consolar na sua disfunção. Ele vem com uma luz tão forte que nenhuma escuridão pode se esconder. Ele vem para iniciar uma revolução interior. Pense na sua vida como uma casa. Você o convida para entrar pela porta da frente. A sala de estar está arrumada, bonita, apresentável. É a parte da sua vida que você mostra para todo mundo. Sua reputação, suas boas ações, sua religiosidade. Você diz, fique à vontade, Espírito Santo. Mas ele não se senta no sofá. Ele começa a andar. E a primeira porta que ele aponta é a do quarto da sua mente. Aquele lugar onde ninguém entra. Onde você alimenta seus pensamentos secretos de inveja, de julgamento, de amargura. Onde você repassa cenas de vingança. Onde você dá vazão à luxúria e à cobiça. Onde a ansiedade e o medo constroem seus ninhos. Você tenta dizer, essa porta não, Espírito Santo, é só um pouco de bagunça mental, todo mundo tem. Mas ele, com um amor firme, diz, eu quero a chave, porque esta casa é o meu templo, e um templo não pode ter seu altar contaminado por pensamentos que não me glorificam. Eu não vim apenas para te fazer sentir bem, eu vim para te fazer santo, e a santidade começa na mente. Ele não te condena, ele não te envergonha, ele simplesmente
acende a luz. E sob a luz dele, a sujeira que parecia normal, que você tinha se acostumado a varrer para debaixo do tapete, se torna insuportável. A luz dele te convence. A palavra convencer aqui não significa te esmagar com culpa. A culpa é a voz do inimigo que diz: você é um lixo. O convencimento do Espírito é a voz do amor que diz: você é meu filho. E isso não é digno de você. Eu tenho algo melhor. Vamos limpar isso juntos. Depois, ele caminha pelo corredor e para em frente à porta do porão. Ah, o porão! Aquele lugar escuro úmido que você nunca visita. O lugar onde você joga tudo o que não quer ver. As feridas do passado que você nunca deixou cicatrizar. O abuso que você sofreu. A rejeição que te marcou. A culpa por aquele erro terrível que você cometeu e que te assombra nas madrugadas. Você trancou essa porta e jogou a chave fora na esperança de que, se você não olhar para o lixo, ele vai desaparecer. Você diz: por favor, Espírito Santo, não vamos mexer aí. Dói demais. É melhor deixar quieto. Mas ele, com uma compaixão infinita, insiste: eu preciso entrar. Porque o que está escondido na escuridão tem poder sobre você. O que está infectado precisa ser exposto à luz para ser curado. Você tem tentado apenas sobreviver com essas feridas, mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. E a vida abundante não pode crescer em solo de amargura e dor não resolvida. Me dê a chave. Confie em mim. Eu não vou te machucar. Eu sou o Consolador. Eu vou entrar nesse porão com você, segurar a sua mão. E juntos, nós vamos limpar essa bagunça para que você nunca mais seja um prisioneiro do seu próprio passado. A vistoria continua. Ele aponta para o cofre no seu escritório, onde você guarda seus ídolos secretos. Talvez não sejam estátuas de ouro, mas são coisas que tomaram o lugar de Deus no trono do seu coração. Pode ser o seu dinheiro e a sua segurança financeira. Pode ser a sua carreira e a sua necessidade de reconhecimento. Pode ser a sua família, que você ama mais do que a Deus. Pode ser a sua reputação, o medo do que as pessoas vão pensar. São as suas garantias, as coisas nas quais você confia quando a sua fé vacila. E o Espírito Santo, o Deus que se declara um Deus zeloso, diz: este trono só tem espaço para um. Você não pode servir a dois senhores. Enquanto você confiar nesses ídolos, você nunca confiará plenamente em mim. Esse cofre precisa ser esvaziado para que eu possa ser o seu único e verdadeiro tesouro. Ele vai até a sua agenda, seus planos, seus sonhos, aquela linha do tempo perfeita que você traçou para a sua vida. A faculdade, o casamento, os filhos, a aposentadoria. E ele pega uma borracha, não para destruir seus sonhos, mas para te libertar da tirania dos seus próprios planos. Ele diz: seus planos são bons, mas os meus são melhores. Seus caminhos são limitados, mas os meus são mais altos. Você está tentando construir um pequeno reino para si mesmo, mas eu vim para te incluir na construção de um reino eterno. Entregue a sua agenda para mim. Renda os seus planos, e eu te darei um propósito tão grande que fará os seus maiores sonhos parecerem pequenos. Você entende? A obra do Espírito Santo não é cosmética, não é uma reforma superficial, é uma demolição. Ele vem para demolir a estrutura da sua vida construída sobre a areia do ego do orgulho e da autossuficiência, para que ele possa construir uma nova vida
uma nova estrutura sobre a rocha sólida, que é Cristo. Ele não muda apenas o que você faz. A religião tenta fazer isso. A religião te dá uma lista de faça e não faça. O Espírito Santo vai mais fundo. Ele muda quem você é. Ele muda a sua própria natureza. Ele muda o que você deseja. De repente, aquela fofoca que antes te dava um prazer secreto, agora te causa um mal-estar na alma. Aquele filme, aquela música, aquela conversa que antes eram inofensivos, agora arranha o seu espírito. Você sente um desconforto. Isso é o Espírito Santo, o Santo te dizendo: isso não combina mais com a nossa casa. Aquela oportunidade de ganhar um dinheiro extra de forma desonesta, que antes seria uma esperteza, agora se torna impensável. A mentira que antes saía com facilidade, agora trava na sua garganta. Não é porque você se tornou uma pessoa boazinha da noite para o dia. É porque a verdade agora mora em você e a verdade não consegue coexistir com a mentira. O tempo que você gastava rolando o feed sem propósito, agora começa a parecer um desperdício. Surge um desejo, uma fome por algo mais substancial. Uma fome pela palavra de Deus. Uma sede por oração, por estar na presença dele. As coisas do mundo começam a perder o brilho, a parecer em preto e branco, porque você provou as cores vibrantes do reino de Deus. E o mais radical de tudo, o seu coração começa a se quebrar pelas mesmas coisas que quebram o coração de Deus. Você começa a olhar para as pessoas não mais com olhos de julgamento, mas com olhos de compaixão. A pessoa que te irritava no trabalho, o vizinho barulhento, o membro da família que te feriu. Você começa a enxergá-los através dos olhos do Espírito. E você vê a dor por trás da raiva deles, o vazio por trás da arrogância deles. E um amor que não é seu, um amor sobrenatural, começa a brotar em você. Um desejo de perdoar, de servir, de abençoar. Essa é a revolução interior. Não é algo que você faz. É algo que você permite que ele faça em você. É um processo contínuo de rendição. Cada dia, cada hora, cada decisão. É uma conversa constante. Espírito Santo, o que o Senhor pensa sobre isso, como o Senhor agiria nesta situação, o que glorifica o Pai neste momento. Ele vem para te libertar da pior prisão que existe, a prisão de você mesmo. A prisão do seu egoísmo, do seu orgulho, dos seus medos, das suas ambições mesquinhas. Ele vem para te libertar, para amar, para servir, para viver uma vida que é infinitamente maior, mais rica e mais significativa do que a pequena vida que você estava tentando construir sozinho. A obra dele é profunda, às vezes desconfortável, sempre transformadora. Ele é o fogo refinador que queima as impurezas para que o ouro do caráter de Cristo possa brilhar em você. Ele é o oleiro divino que nos quebra e nos refaz segundo a sua vontade perfeita. Então, quando você o convida para entrar, não espere um convidado educado que fica sentado no sofá. Espere o dono da casa que vem para limpar, organizar, curar e transformar tudo de dentro para fora. A pergunta não é se você quer o poder dele. A pergunta é: você está disposto a passar pela purificação dele? Você está disposto a entregar todas as chaves? Porque a plenitude do poder dele só é experimentada na totalidade da sua rendição. Antes de continuarmos, se a ideia de uma revolução interior, de uma limpeza profunda feita por Deus,
ressoa com você. Se você deseja essa transformação, escreva a palavra revolução nos comentários. É a nossa forma de dizer sim a essa obra. Não saia agora, porque entender como esse poder se manifesta na sua fraqueza vai mudar a maneira como você enfrenta suas batalhas. E essa pergunta que fica no ar: você está disposto a entregar todas as chaves? É a pergunta mais aterrorizante e, ao mesmo tempo, a mais libertadora que você jamais irá enfrentar. É aterrorizante porque o nosso instinto mais profundo é o de autopreservação, de controle. Entregar as chaves parece como morrer, e de certa forma é a morte do seu ego, da sua autossuficiência. Mas é libertadora porque no momento em que você finalmente solta as chaves, você descobre que não estava abrindo mão do controle. Você estava, na verdade, abrindo mão do fardo do controle. Você estava trocando a sua força limitada e falha pela força ilimitada e infalível dele. E é aí que a mágica, o milagre acontece. Quando a limpeza começa, quando a rendição se torna real, algo novo começa a fluir. Não é um sentimento passageiro, não é um arrepio emocional. É poder. Poder de verdade. Poder para viver. Mas precisamos redefinir o que essa palavra significa. Quando pensamos em poder, o mundo nos ensina a pensar em força, em domínio, em influência sobre os outros. É o poder do chefe sobre o empregado do rico, sobre o pobre do forte, sobre o fraco. É um poder que se manifesta em barulho, em arrogância, em autoexaltação. O poder do Espírito Santo é o exato oposto. Ele não se manifesta na sua força. Ele se aperfeiçoa e se torna visível exatamente na sua fraqueza. É um poder que não grita, mas sussurra. É um poder que não oprime, mas serve. É um poder que não te faz grande aos olhos do mundo, mas te faz santo aos olhos de Deus. E como é esse poder na prática, no dia a dia, na vida real? Quando o Espírito Santo está em sua vida, ele te dá poder para vencer o pecado que te aprisiona. Pense naquele hábito secreto, naquela dependência que te envergonha. Aquele vício que você jurou a si mesmo e a Deus que iria abandonar, mas que sempre volta com mais força. A pornografia, a mentira, a raiva descontrolada, a amargura que corrói sua alma. Você lutou com sua própria força de vontade. Você fez promessas, baixou aplicativos, procurou ajuda, mas o ciclo de queda e culpa continua. Você se sente fraco, um escravo. E a verdade é que sozinho você é fraco. Mas quando o Espírito Santo vive em você, a equação muda. Não é mais você contra o seu vício. É o poder que ressuscitou Cristo dos mortos, vivendo em você contra o seu vício. E quando a tentação vem, quando o desejo grita, ele se levanta dentro de você, não com um grito, mas com uma força silenciosa, e te capacita a fazer algo que você não conseguia antes dizer não. E esse não vem da sua disciplina, vem do poder dele. Ele te dá o poder de escolher a pureza, não por medo do inferno, mas por amor a ele que agora vive em você. Quando o Espírito Santo está em sua vida, ele te dá poder para perdoar o imperdoável. Pense na ferida mais profunda do seu coração, a traição daquele amigo, as palavras cruéis do seu pai ou da sua mãe, o abandono da pessoa que você mais amava, a injustiça que roubou seus sonhos. Essa ferida
se tornou uma raiz de amargura. E essa amargura é um veneno que você bebe todos os dias, esperando que a outra pessoa morra. Você tenta perdoar com a sua mente. Você diz: eu sei que preciso perdoar, mas o seu coração grita: eles não merecem. E você está certo, eles não merecem, mas você também não merecia o perdão de Deus. E o Espírito Santo vem e derrama esse amor imerecido dentro do seu coração ferido. Ele não minimiza a sua dor. Ele a reconhece, mas ele te dá uma força sobrenatural para olhar para o seu ofensor, não com ódio, mas com a compaixão de Cristo. Ele te dá o poder de soltar as correntes da vingança que te prendem ao seu passado. Perdoar não se torna um ato de esforço sobre-humano. Torna-se um milagre da graça dele fluindo através de você. Ele te dá o poder de ser livre. Quando o Espírito Santo está em sua vida, ele te dá poder para amar quem é difícil de amar. Todos nós temos essas pessoas na nossa vida. O colega de trabalho irritante, o parente crítico, o vizinho que parece fazer de tudo para te provocar. O seu amor natural humano tem um limite. Ele se cansa, ele se irrita, ele desiste. Mas o Espírito Santo tem uma fonte inesgotável de amor. O amor ágape, o amor de Deus. E ele começa a fluir, esse amor, através de você. De repente você se pega orando por aquela pessoa que te persegue. Você sente uma compaixão que não faz sentido. Você consegue responder com gentileza a uma grosseria. As pessoas olham para você e não entendem. Como você consegue aguentar fulano? E a resposta honesta é: eu não consigo. Mas o Deus que vive em mim consegue. Ele te dá o poder de ser um reflexo do amor de Cristo em um mundo cheio de ódio. Quando o Espírito Santo está em sua vida, ele te dá poder para ter paz no meio da tempestade. Olhe para as circunstâncias da sua vida agora. O diagnóstico médico assustador, a instabilidade financeira, a crise no seu casamento, a preocupação com seus filhos. A lógica humana diz que você deveria estar em pânico. Sua mente corre a 1000 por hora, criando os piores cenários. A ansiedade aperta seu peito. Mas então, no meio do furacão, algo acontece. Uma calma que desafia a lógica desce sobre você. Uma confiança inexplicável de que não importa o que aconteça, Deus está no controle. Isso não é pensamento positivo. Isso não é negação da realidade. Isso é o fruto do Espírito chamado paz. É o próprio Espírito Santo, o Consolador, sussurrando para a sua alma assustada: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele não te promete uma vida sem tempestades. Ele te promete a presença dele no barco com você e o poder dele para acalmar a tempestade dentro de você. Quando o Espírito Santo está em sua vida, ele te dá poder para ser ousado no seu testemunho. Você ama a Jesus, mas a timidez te paralisa. O medo do que as pessoas vão pensar, o medo de ser ridicularizado, o medo de não ter as palavras certas, esses medos te mantêm em silêncio. Você vê uma oportunidade de compartilhar sua fé, de falar do amor de Deus com um amigo que está sofrendo, mas a sua garganta trava. Mas o Espírito Santo não é um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Ele pega pessoas comuns tímidas, como Pedro, que negou Jesus por medo de uma empregada, e as transforma em leões. Quando a oportunidade surge, ele enche sua boca
com as palavras certas. Ele te dá uma coragem que não é sua. E você se vê falando de Jesus com uma naturalidade e uma autoridade que te surpreendem. Porque não é mais você falando. É o Espírito de Deus falando através de você. Quando o Espírito Santo está em sua vida, ele te dá poder para perseverar quando você quer desistir. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E há momentos na maratona em que suas pernas doem, seus pulmões queimam e cada fibra do seu ser grita para você parar. Você está cansado da luta, cansado da espera, cansado de não ver as respostas às suas orações. A sua fé está fraca, mas o Espírito Santo é o seu treinador divino, o seu ajudador pessoal. Quando você tropeça, ele te levanta. Quando você está fraco, ele te fortalece. Ele te lembra das promessas de Deus. Ele te lembra que a sua luta atual não se compara com a glória que será revelada. Ele te dá a força para dar mais um passo, e mais um, e mais um. Ele é o poder que te garante que você não apenas começará a corrida, mas que você a completará. Você entende? O poder dele não é para show, não é para te colocar em um palco. É um poder para a vida real. É um poder que funciona na cozinha quando você está perdendo a paciência com seus filhos. É um poder que funciona no escritório quando você é tentado a cortar caminho. É um poder que funciona na cama do hospital quando o medo tenta te consumir. É um poder que se manifesta na sua maior fraqueza. A Bíblia diz isso de forma clara e poderosa. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Onde a sua força de vontade falha, o poder do Espírito prevalece. Onde a sua sabedoria se esgota, a orientação do Espírito começa. Onde a sua paciência chega ao fim, a longanimidade do Espírito flui. Onde o seu amor se acaba, o amor de Deus, através do Espírito, transborda. É uma troca divina. Você entrega a Ele a sua fraqueza, e Ele te entrega o poder dele. Você entrega a Ele o seu eu não consigo, e Ele te responde com o eu posso tudo através de você. Você entrega a Ele os seus cacos, o seu coração partido, a sua vida em ruínas, e Ele, o mestre oleiro, pega esses cacos e os transforma em um vaso de honra cheio do poder da ressurreição. Então, pare de olhar para a sua própria incapacidade e se sentir condenado. A sua fraqueza não é um obstáculo para Deus. É o palco onde o poder dele mais gosta de se manifestar. Sua fraqueza é um convite para a dependência. E a dependência é o canal por onde o poder do Espírito Santo flui sem limites. Quando você finalmente para de tentar ser o super-herói da sua própria história, você abre espaço para que o verdadeiro herói, o Espírito Santo, entre em cena e faça em você e através de você o que você nunca poderia fazer sozinho. E o mundo não olhará para você e dirá: que pessoa forte, mas olhará para a sua vida transformada e dirá: que Deus poderoso essa pessoa serve. Antes de chegarmos ao coração do que nos impede de viver essa realidade, um convite rápido. Se você deseja esse poder que se manifesta na fraqueza, se você anseia por essa transformação real, digita a palavra poder nos comentários. É a nossa oração silenciosa, o nosso grito por algo mais. Não pare de ler agora porque entender o que Deus pede em troca
vai separar os que apenas admiram o poder dos que realmente caminham nele. Ouvir tudo isso é de tirar o fôlego. Poder para vencer o pecado. Poder para perdoar. Poder para amar. Poder para ter paz no meio da guerra. Quem em sã consciência diria não para uma oferta como essa é como um homem morrendo de sede no deserto que encontra um oásis. A reação natural é correr e mergulhar de cabeça. E a promessa é real. O poder está disponível. O convite do céu está de pé. Então, por quê? Por que tantos de nós que nos chamamos de cristãos vivemos vidas tão normais, tão fracas, tão parecidas com as de quem não tem esperança alguma? Porque a igreja, que deveria ser um exército vibrante, cheio do poder da ressurreição, muitas vezes parece mais um museu de santos empoeirados, bonito de se ver, mas sem vida. Onde está a desconexão? Onde está o curto-circuito que impede que esse poder flua de forma avassaladora em nossas vidas? A resposta é tão simples quanto é brutal. É uma única palavra. Uma palavra que a nossa cultura odeia. Uma palavra que o nosso ego abomina. Uma palavra que é a chave que abre a comporta para o rio de Deus fluir. A palavra é rendição. Nós queremos o poder de Deus, mas não queremos o governo de Deus. Queremos a bênção do Espírito, mas rejeitamos a liderança do Espírito. Queremos o fogo, mas não queremos o altar do sacrifício. Queremos a ressurreição, mas não queremos passar pela cruz. Queremos a coroa, mas evitamos os espinhos. Nós queremos Pentecostes, mas sem a submissão. E isso, meu amigo, minha amiga, simplesmente não funciona. Deus não negocia. A presença dele é um pacote completo. Você não pode pegar as partes que te agradam, o poder, a paz, a alegria, e deixar de lado as que te confrontam. A santidade, a obediência, a submissão. Ele te quer por inteiro ou não te quer. Não porque ele seja um tirano, mas porque ele é um pai amoroso que sabe que a única maneira de você ser verdadeiramente livre é estando completamente sob a sua vontade perfeita. Pense novamente na analogia do copo. Imagine que sua vida é um copo e ele está cheio, cheio até a borda. Cheio de quê? Cheio de você, cheio dos seus planos, cheio das suas ambições, cheio das suas opiniões, cheio do seu orgulho, cheio das suas desculpas, cheio da sua sabedoria, cheio do seu controle. E então, você se aproxima de Deus, segurando seu copo, transbordando de eu, e diz: Senhor, por favor, me encha com o teu espírito. Como ele pode encher um copo que já está lotado, é fisicamente impossível. Antes de ele poder encher, ele precisa esvaziar. E o processo de esvaziamento é a rendição. Rendição não é uma sugestão, é a condição. A Bíblia não diz: se der, sejam cheios do Espírito. Ela ordena: enchei-vos do Espírito. Mas essa ordem implica uma ação anterior: esvaziai-vos de vós mesmos. O que significa rendição na prática? Significa render o seu intelecto. Significa chegar a um ponto em que você admite: Deus, eu não entendo tudo. A tua palavra, às vezes, me confronta. Os teus caminhos, às vezes, não fazem sentido para a minha lógica. Mas eu escolho confiar na tua sabedoria infinita em vez de confiar no meu entendimento limitado. Eu submeto os meus porquês
e os meus mas à tua soberania. Eu não preciso entender tudo para obedecer. Muitos de nós estamos paralisados, esperando que Deus nos explique o plano completo antes de darmos o primeiro passo. E o Espírito Santo sussurra: eu não te devo uma explicação. Eu te ofereço a minha presença, confie em mim. Significa render à sua vontade. Esta é a mais difícil. Significa colocar a sua agenda, os seus sonhos mais queridos no altar e dizer: Pai, eu quero muito isso. Mas se isso não estiver alinhado com a tua vontade perfeita para mim, eu abro mão. Se este relacionamento não te glorifica, me dê forças para terminar. Se esta carreira está me afastando de ti, me mostre uma nova direção. Se este sonho meu se tornou um ídolo, eu o quebro aos teus pés. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Essa foi a oração de Jesus no Getsêmani. E essa é a oração que abre os céus. A rendição da sua vontade não mata os seus sonhos. Ela os purifica e os alinha com um propósito eterno. Deus não quer roubar seus sonhos. Ele quer te dar sonhos maiores do que você jamais ousou sonhar. Significa render às suas feridas. Significa parar de se apegar à sua dor como se ela fosse sua identidade. Significa abrir mão do seu direito de ficar amargurado, de se sentir uma vítima. É olhar para as pessoas que te machucaram e dizer: Espírito Santo, eu não consigo perdoar, mas eu me rendo à sua capacidade de perdoar através de mim. Eu entrego a minha dor e a minha necessidade de justiça em suas mãos. Eu confio que o Senhor é o justo juiz e que o Senhor pode transformar as minhas cicatrizes em um testemunho do seu poder de cura. Enquanto você se apegar à sua dor, não haverá espaço para a consolação dele entrar. Significa render os seus pecados secretos, aquelas áreas da sua vida que você esconde de todo mundo. Aquela pequena mentira, aquele inofensivo hábito, aquele relacionamento que você sabe que está errado. Você os justifica, você os minimiza. Não faz mal a ninguém, mas a verdade é que faz mal a você. E o que é mais grave, entristece o Espírito Santo que vive em você. A Bíblia diz para não entristecerdes o Espírito. É a imagem de um amigo querido que você magoa profundamente. O pecado não faz o Espírito te abandonar, mas apaga o fogo da sua presença. Silencia a sua voz, interrompe o fluxo do seu poder. Rendição é parar de negociar com o pecado. É chamá-lo pelo nome, confessá-lo, se arrepender. E pela graça de Deus, dar as costas a ele. É dizer: Senhor, eu amo mais a tua presença do que este prazer temporário. Significa render o seu futuro, o medo do amanhã, a ansiedade sobre as finanças, a preocupação com os filhos, o controle obsessivo que tentamos ter sobre as variáveis da vida. Rendição é abrir as mãos e dizer: Deus, o meu futuro está nas suas mãos. Eu não sei o que o amanhã trará, mas eu sei quem segura o amanhã. Eu escolho descansar na sua providência em vez de me afogar na minha preocupação. Guia os meus passos hoje e eu confiarei que o Senhor já está preparando o caminho de amanhã. O Espírito Santo não luta pelo controle. Ele é um cavalheiro. Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele bate, ele sussurra, ele espera.
Ele espera por um convite genuíno. Ele espera por uma bandeira branca. O trono do seu coração não pode ter dois reis. Ou você se senta nele, ou Cristo se senta nele. Não há meio termo. E é por isso que a vida de muitos é uma montanha-russa espiritual. Em um dia, estamos no topo, nos sentindo cheios de Deus. No outro, estamos no vale, nos sentindo vazios e distantes. Por quê? Porque estamos constantemente tentando pegar as chaves de volta. Nós nos rendemos no domingo. Mas na segunda-feira de manhã, quando enfrentamos o primeiro problema, nós corremos para o trono, empurramos Jesus para o lado e dizemos: "Deixa comigo, eu resolvo." E voltamos a operar na nossa própria força, na nossa própria sabedoria, e nos perguntamos por que nos sentimos tão cansados e fracos. A vida cheia do Espírito não é uma experiência única e dramática que acontece uma vez e pronto. É uma decisão diária. É um morrer diário. É acordar a cada manhã. E antes mesmo de pegar o celular, colocar os joelhos no chão e orar a oração mais perigosa e mais poderosa que existe: Espírito Santo, hoje eu me rendo de novo. Assuma o controle. Dirija meus pensamentos, guie minhas palavras, ordene os meus passos. Eu sou teu. Usa-me para a tua glória. O preço da presença é a rendição total. O preço do poder é o seu orgulho quebrado aos pés da cruz. O preço do fogo é o seu sacrifício no altar. E pode parecer um preço alto. O seu ego vai gritar. A sua carne vai lutar. O mundo vai te chamar de louco. Mas eu te prometo em nome de Jesus, qualquer coisa que você render a Ele, Ele te devolverá multiplicado em propósito, em alegria e em paz. Cada pedaço do seu controle que você entregar, Ele substituirá por um pedaço do seu poder sobrenatural. Você quer o poder? Esvazie o seu copo. Você quer o rio? Quebre a sua represa. Você quer a vida abundante? Morra para si mesmo. Porque a porta para o poder, que se aperfeiçoa na fraqueza, tem o tamanho exato de um homem ou uma mulher de joelhos, com as mãos abertas e vazias, dizendo com toda a sinceridade da sua alma: eu me rendo. Antes de partirmos para a reta final e descobrirmos como é a vida prática ao lado dele, quero te fazer um último convite. Se a palavra rendição fez sentido para você, se você entende que essa é a chave, mesmo que seja a coisa mais difícil, digita essa palavra nos comentários. É a sua declaração de desejo de entregar as chaves. E fique aqui, porque o que acontece depois da rendição é a maior aventura que um ser humano pode viver. E quando você se rende, quando você finalmente de verdade abre as mãos e diz: eu me rendo, o céu não aplaude educadamente. O céu entra em erupção. O rio que estava represado pelo seu orgulho e pelo seu controle começa a fluir. E a vida cristã deixa de ser um conjunto de regras a serem seguidas e se torna uma caminhada. Uma caminhada diária, lado a lado, com uma pessoa, o Espírito Santo. Isso é crucial. Ser cheio do Espírito Santo não é um evento único e explosivo que te sustenta pelo resto da vida. Não é como encher o tanque do carro uma vez e esperar que ele nunca mais acabe. É mais como um smartphone. Você pode ter o aparelho mais moderno e poderoso do mundo, mas se você não o conectar à fonte de energia todos os dias, ele se tornará um pedaço inútil de metal e vidro.
A rendição de ontem não garante o poder de hoje. A caminhada com o Espírito é um relacionamento contínuo, uma conexão diária, uma dependência momento a momento. Então, como é essa caminhada na prática? Como é viver, não apenas com a ideia do Espírito Santo, mas em um relacionamento real e diário com Ele? Primeiro, sua vida de oração é transformada de um monólogo para um diálogo. Antes, talvez, a sua oração fosse como uma lista de compras que você apresenta a Deus. Senhor, eu preciso disso. Me dê aquilo, conserte isso, abençoe fulano. Não há nada de errado em apresentar nossos pedidos a Deus. Mas uma vida de oração que se resume a isso é como um relacionamento onde uma pessoa só fala e nunca escuta. É superficial. Mas quando você caminha com o Espírito, você começa a entender que a oração é muito mais sobre ouvir do que sobre falar. Você começa a separar um tempo no seu dia, talvez de manhã cedo, antes que o caos comece, não para falar, mas para ficar em silêncio na presença dele. No início, é estranho. Sua mente vagueia, a lista de tarefas grita, mas você persevera. E no silêncio, você começa a discernir uma voz que não é a sua. Uma voz suave e gentil, mas firme. É o Espírito Santo. Ele começa a falar ao seu coração. Às vezes, ele te traz um versículo à mente, exatamente o que você precisava ouvir para aquele dia. Outras vezes, ele te convence de uma atitude errada que você teve, não para te acusar, mas te chamando ao arrependimento e à liberdade. Ele pode colocar o nome de uma pessoa na sua mente, alguém que precisa de uma ligação sua, de uma mensagem de encorajamento. Ele começa a guiar sua intercessão, te mostrando pelo que orar, além das suas próprias necessidades. A oração deixa de ser uma obrigação religiosa e se torna o ponto alto do seu dia. O momento em que você se conecta com seu melhor amigo, seu guia, seu conselheiro. Você para de apenas falar sobre Deus e começa a falar com Deus. Segundo a Bíblia, ganha vida e deixa de ser um livro antigo para se tornar uma carta de amor pessoal. Você já tentou ler a Bíblia e sentiu como se estivesse lendo um manual de instruções complexo ou um livro de história empoeirado? As palavras pareciam distantes, sem conexão com a sua realidade. Isso acontece quando tentamos entender as coisas de Deus apenas com a nossa mente natural. Mas Jesus disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e que ele nos guiaria a toda a verdade. Quando você se rende e pede, Espírito Santo, abra os meus olhos, me ensine. Algo milagroso acontece. Você abre as Escrituras e as mesmas palavras que antes eram opacas, agora brilham. Um versículo que você já leu 100 vezes, de repente salta da página e fala diretamente à sua situação atual. Você começa a ver Jesus em cada página do Gênesis ao Apocalipse. A palavra de Deus deixa de ser apenas informação para a sua cabeça e se torna revelação para o seu espírito. Ela te conforta, te desafia, te corrige, te alimenta. Ela se torna o seu pão diário. Você não lê mais por obrigação, mas por fome, porque você sabe que ali encontrará a voz do seu Pai falando diretamente com você através da iluminação do Espírito. Terceiro, suas decisões diárias são guiadas por uma bússola interior.
A vida é uma série de decisões, das pequenas às gigantescas. Devo aceitar este emprego? Devo entrar neste relacionamento? Como devo disciplinar meu filho? Como devo gastar este dinheiro? O mundo nos oferece conselhos baseados em lógica, em prós e contras, em análise de risco. Mas o crente que caminha com o Espírito tem acesso a uma sabedoria que vem do alto. Essa orientação nem sempre vem de forma audível ou espetacular. Muitas vezes é um impulso interior, uma impressão no seu espírito. É aquela sensação de paz que confirma uma decisão. Ou, ao contrário, aquela inquietação, aquele sinal vermelho no seu coração que te avisa para ter cautela, mesmo que tudo, na lógica, pareça certo. É aprender a discernir entre a sua voz, a voz do seu ego e a voz do inimigo. Isso requer sensibilidade. Requer que você ande em um ritmo mais lento, que você pare antes de tomar decisões impulsivas e pergunte: Espírito Santo, qual é a sua vontade nisso? E quanto mais você obedece a esses pequenos impulsos, mais clara a voz dele se torna. Ele te guiará para longe de armadilhas que você não via. Ele te conectará com pessoas que ele preparou para você. Ele te colocará no lugar certo, na hora certa, para cumprir os propósitos dele. Sua vida deixa de ser uma série de acidentes e se torna uma jornada divinamente orquestrada. Quarto, a adoração se torna um estilo de vida, não apenas um evento de domingo. Para muitos, adoração é cantar algumas músicas na igreja, mas na caminhada com o Espírito, você descobre que a adoração é a postura do seu coração em resposta a quem Deus é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você está lavando a louça e, de repente, uma gratidão imensa por sua fidelidade inunda seu coração e você começa a cantarolar um louvor. Você está dirigindo no trânsito, observa um pôr do sol espetacular e sua alma se eleva em adoração ao Criador. Você fecha um negócio com integridade, mesmo podendo ter ganhado mais de forma desonesta, e esse ato de obediência se torna um ato de adoração. Sua vida inteira se torna um altar. Seu trabalho, sua família, seus relacionamentos, tudo se torna uma oportunidade de glorificar a Deus. O Espírito Santo abre seus olhos para a beleza e a majestade de Deus nas pequenas coisas, nas coisas cotidianas. E o seu coração aprende a viver em um estado constante de gratidão e louvor. A alegria deixa de depender das suas circunstâncias, porque ela passa a brotar da sua comunhão com Ele. Finalmente, a obediência deixa de ser um fardo e se torna um prazer. Quando vivemos na nossa própria força, os mandamentos de Deus parecem pesados, restritivos. Não faça isso, não faça aquilo. É uma luta constante entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Mas quando você é preenchido e guiado pelo Espírito, algo muda. Ele escreve as leis de Deus não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do seu coração. Você começa a querer fazer o que agrada a Deus. A santidade deixa de ser uma meta inalcançável e se torna um desejo do seu novo coração. Você não evita o pecado apenas por medo do castigo, mas porque você ama a presença do Espírito em você e não quer fazer nada que possa entristecê-lo ou apagar o fogo dele. A obediência
se torna a sua resposta de amor ao Deus que te amou primeiro. Você percebe que os limites que Deus estabelece não são para te prender, mas para te proteger. Seus mandamentos não são uma cerca para te manter longe da diversão, mas um guardrail em uma estrada perigosa para te manter seguro no caminho da vida. E há uma alegria profunda, uma paz inexplicável em saber que você está andando no centro da vontade de Deus, guiado passo a passo pelo seu Espírito. Esta é a caminhada. Não é uma vida perfeita e sem falhas. Você ainda vai tropeçar. Haverá dias em que você pegará as chaves de volta, em que ouvirá a voz do seu ego mais alto que a dele. Mas a diferença é que você não estará mais sozinho. O ajudador mora em você. E quando você cair, ele estará lá para te levantar, te limpar, te perdoar e te colocar de volta no caminho. Ele é paciente, ele é gracioso. E ele prometeu completar a boa obra que começou em você. Essa é a vida cristã autêntica. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. Não é sobre esforço próprio, é sobre rendição diária. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser permanentemente conectado à fonte de todo o poder, sabedoria e amor. É acordar a cada dia e dizer: Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Essa é a maior aventura de todas. Nós chegamos ao final da nossa conversa, mas para muitos de vocês, este pode ser o verdadeiro começo. Se esta jornada fez sentido para você, se você sentiu seu coração queimar, faça uma última coisa. Compartilhe esta mensagem com uma pessoa. Apenas uma. Alguém que você sabe que também está cavando em poços secos. Essa pode ser a sua primeira ação de ousadia guiada por ele. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e uma parte de você está maravilhada, cheia de esperança. A ideia de ter um diálogo com Deus, de ver a Bíblia, ganhar vida, de ser guiado por uma bússola divina, soa como a resposta para tudo o que você sempre procurou. Mas a outra parte de você, uma parte que sussurra cheia de ceticismo e dor. Isso é muito bonito, mas não é para mim. Essa voz te conhece. Ela conhece o seu histórico. Ela te lembra de todas as vezes que você já tentou e falhou. Ela aponta para a sujeira que ainda existe na sua vida e diz: Você cheio do Espírito Santo, que piada. Você precisa se consertar primeiro. Você precisa ser mais disciplinado, mais puro, mais digno. Talvez um dia, quando você estiver melhor, então Deus poderá te usar. Essa é a mentira mais antiga e mais eficaz do inferno. É a mentira que mantém milhões de cristãos vivendo vidas medíocres e impotentes, sempre esperando por um dia em que se sentirão prontos para receber o que já foi oferecido gratuitamente. Então, escute bem, com toda a atenção do seu espírito. Eu vim aqui hoje para anunciar uma libertação. O Espírito Santo não é um prêmio para os espiritualmente perfeitos. Ele é o poder que nos torna santos. Você não se limpa para depois entrar no banho. Você entra no banho para ser limpo. Você não precisa consertar a sua vida para convidar o Espírito Santo a entrar. Você convida o Espírito Santo a entrar para que ele possa consertar a sua vida. Ele não está procurando por perfeição. Ele está procurando por permissão. Ele não está procurando por pessoas impressionantes.
Ele está procurando por vasos rendidos. Ele não está procurando por gigantes da fé. Ele está procurando por corações quebrantados e famintos. Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A condição para ser cheio não é a sua bondade, é a sua fome. A pergunta de Deus para você hoje não é quão bom você tem sido. A pergunta é quão sedento você está. Você está cansado dos poços secos? Você está farto das miragens do mundo? Você está desesperado o suficiente para admitir que não consegue mais sozinho? Porque a sua fome é o seu convite. O seu desespero é a sua qualificação. A beleza do Evangelho é esta. Você vem como está. Você vem com suas dúvidas. Você vem com suas falhas. Você vem com seus vícios. Você vem com seu passado quebrado. Você vem com sua vergonha. Você não se esconde, não finge, não coloca uma máscara. Você simplesmente se apresenta diante da cruz de Cristo, o único lugar onde a nossa bagunça encontra a misericórdia de Deus, e você diz: Jesus, eu não tenho nada a oferecer. Eu sou fraco. Eu sou falho. Eu sou um pecador. Mas eu creio que o Senhor morreu por mim para perdoar os meus pecados e me dar uma nova vida. E eu não quero mais viver essa vida sozinho. Hoje, agora, neste momento, eu me rendo. Eu entrego as chaves. Espírito Santo, por favor, entre. Assuma o controle. Eu sou teu. É uma oração simples. Não precisa ser eloquente. Não precisa ser longa. Mas precisa ser real. E eu te digo com base na autoridade da palavra de Deus, no momento em que você faz essa oração com um coração sincero, o céu para e escuta. E o mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, vem fazer morada dentro de você. Não porque você mereça, mas porque Ele prometeu. Pois se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. A promessa é para quem pede, e quando ele entra, não espere sinos e fogos de artifício. Pode ser um momento quieto, uma paz profunda que você nunca sentiu. Pode ser uma alegria que transborda em lágrimas, mas não se prenda à experiência, prenda-se à promessa. A partir daquele momento, você nunca mais estará sozinho. O ajudador chegou, e a sua vida, a partir de hoje, se torna uma nova história. Não será uma história de perfeição, mas será uma história de transformação. Não será uma vida livre de batalhas, mas será uma vida onde você nunca mais lutará sozinho. O diabo vai te dizer que nada mudou. Ele vai te apontar seus velhos hábitos, suas velhas fraquezas. Mas o Espírito dentro de você vai começar a sussurrar a verdade. Você é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Você não é mais um escravo do pecado. Você é um filho de Deus. O mundo não precisa de mais uma performance polida. Ele não precisa de mais gente religiosa com respostas prontas. O mundo está morrendo de sede por algo real. Ele precisa ver uma igreja que não apenas fala sobre poder, mas que anda em poder. Uma igreja que ama como Jesus amou, que perdoa como Jesus perdoou, que serve como Jesus serviu. E essa igreja não é um prédio. Essa igreja somos eu e você. Cada vida individualmente transformada pelo poder do Espírito Santo se torna uma pequena chama. E quando essas chamas se juntam, elas se tornam
uma fogueira. Uma fogueira que ilumina a escuridão, que aquece um mundo frio, que consome o mal e purifica tudo ao seu redor. Um avivamento não começa com um grande evento, começa com uma pessoa em um lugar quieto de joelhos, dizendo sim. A rendição começa com você. Então, o convite está feito. O oásis está à sua frente. Chega de viver uma vida cristã morna, de segunda classe, sobrevivendo com as sobras, quando o banquete completo foi preparado para você. Chega de se contentar com uma religião seca quando você pode ter um relacionamento vivo. Chega de tentar ser forte quando você foi chamado para ser fraco e permitir que o poder dele se aperfeiçoe em você. Não espere a próxima crise. Não espere até que sua vida desmorone completamente. A decisão é agora. O momento é este. O céu está aberto. O Espírito está pronto. A pergunta final, a única pergunta que importa é: você está disposto? Você está com sede o suficiente para ser cheio? Você está desesperado o suficiente para se render? Você está corajoso o suficiente para abrir mão do controle e embarcar na maior aventura que existe? Pare de lutar. Pare de correr. Pare de se esconder. Deixe o fogo queimar. Deixe o rio fluir. Deixe a revolução começar. Entregue as chaves. Porque quando o Espírito Santo está em sua vida, você não apenas sobrevive, você prospera. Você não apenas aguenta, você vence. Você não apenas vai à igreja, você se torna a igreja. Sua vida se torna a evidência viva e irrefutável de que Jesus Cristo não é uma figura histórica, mas um Salvador vivo e poderoso que ainda hoje transforma pecadores em santos órfãos, em filhos, e vidas vazias em fontes de água viva. Deixe Ele ajudar. Deixe Ele entrar. Deixe o fogo queimar. Agora.